sistema de controle de temperatura e também um sistema de controle de massa. Bom, basicamente ele funciona da seguinte maneira. Tudo começa com esse tanque aqui sendo mexido por essa válvula. Aqui tem uma válvula solenoide que vai encher esse tanque. Dentro desse tanque tem dois sensores de nível, um sensor de nível baixo e um sensor de nível alto, que vão indicar qual o nível de água do tanque. Também um sensor de temperatura, que vai mostrar a temperatura de água aqui dentro do tanque. Bom, feito o enchimento do tanque, a hora que o tanque estiver no nível alto, essa válvula vai se fechar e vai se iniciar o processo de controle de temperatura. Para o controle de temperatura, tem duas opções. Ou o controle feito pela serpentina, que busca resfriar, ou o controle feito por uma resistência de chuveiro, que está instalada aqui dentro também. Como que ele vai decidir qual controle ele vai usar? Primeiro ele vai analisar qual que é a temperatura que o sistema se encontra, qual que é a temperatura da água atual, e dependendo dos set points, dependendo qual que é a temperatura que você quer, ele vai decidir se ele precisa resfriar ou se ele precisa aquecer. Feito o controle de temperatura, aqui tem uma válvula de saída que vai despejar nesse recipiente e vai ter o controle de massa. Aqui embaixo tem uma célula de carga que vai indicar qual que é a massa e assim você obtém o controle de volume e também o controle de temperatura. Então, como que funcionam os componentes, né? De começo aqui, para a gente acionar essa válvula solenoide e esse mixer, a gente tem aqui dois relés. Para acionar, deixa eu ver, a balança, ali a gente tem um módulo que chama HX711. Ele consegue converter o valor da balança e mandar para o nosso controlador. A parte de acionamento da bomba de água fria e a parte da válvula, a gente usa essa ponte H dupla aqui. Na parte da válvula, a gente usou um acoplamento de alumínio e é um motor DC de 12 volts com uma redução. A gente prendeu bem certinho, porque qualquer desvio que ele dá, a válvula, a gente perde o passo dela. O que acontece? Para a gente controlar isso, a gente usou interrupção do Arduino. Por quê? Porque como é um motor DC, não é um motor de passo, a gente tem que abrir ela em 100 milissegundos, 150 milissegundos, deixar ela ligada, o motor ligado em 150 milissegundos, e para fechar a válvula a gente tem que inverter a polaridade do motor e deixar essa polaridade por 150 milissegundos também. E isso deve ser muito preciso, por isso que a gente usou a interrupção do Arduino, e com isso funcionou. Aqui na ponte H também a gente tem a bomba que eu já falei, a gente consegue controlar num pino aqui de enable o PWM dela, aí com isso a gente consegue usar o PID. Na parte para abrir a válvula, a gente usa um PWM de 255 fixo, com isso a gente deixa uma tensão fixa no motor para abrir a válvula. Já na parte da resistência que está aqui dentro do chuveiro, o que aconteceu? A gente ali tem um controlador de potência de 50 A para apenas cargas resistivas. A gente está usando um controle de 1 a 5 volts. O nosso controlador ele consegue mandar esse de 1 a 5 volts com PWM, só que qual é o problema? A gente não sabe qual que é o circuito de lá. E o que a gente fez para contornar essa situação? A gente usou um filtro RC, no qual a gente tem um resistor e um capacitor aqui. A gente entra no pino do resistor aqui, o PWM, aqui tem o capacitor e aqui tem o terra. No meio desse filtro a gente sai o sinal dele, que é um sinal filtrado já, sem ter aquele PWM que a gente vê, né? E com isso a gente tem um sinal DC fixo e entra no controlador nosso de potência. Com isso a gente consegue controlar a potência aqui da nossa resistência de chuveiro para aumentar essa potência ou diminuir. Aqui a gente pode ver a nossa parte interna da nossa montagem. A gente tem um mixer aqui, as chaves de níveis aqui é de cima e aqui é de baixo, né? A serpentina, a resistência do chuveiro, e lá tem o sensor de temperatura. A gente fez uma capinha dele de alumínio e dentro dele tem um furo que a gente usou um termistor NTC de 10K.
a gente calibrou ele, ele está funcionando corretamente. Bom, aqui falando da parte das chaves de níveis, o que acontece? A gente pode ver aí no vídeo que a chave de nível superior, ela está instalada basicamente assim. Só que o que acontece? Quando a água sobe aqui, né, ela fecha, quer dizer, ela abre, porque ela fica estado normalmente fechado, porque está sem água. E aí já aqui embaixo, o que acontece? Quando a água sobe, ela fecha, né? Porque essa boia aqui, essa parte aqui da boia, ela sobe. Aqui também é a boia, ela vai subir com a água. É, e o que eu fiz para normalizar isso? Na montagem lá do circuito, como a gente pode ver, eu coloquei assim, ó, na parte da chave de nível 2 que é a parte superior, aqui vem o VCC que é 5 volts, né? Aí aqui tem um resistor de pull-up de 10K, aqui sai o sinal pro nosso controlador. É, e aí ele vai ler quando tiver tensão, quando for 5 volts, é nível lógico 1. Quando for 0 volts, é nível lógico 0. É, já aqui também, é a mesma coisa. Por quê? Porque como a chave agora está aqui em cima, né? Ela fica aqui. O sinal vem aqui e quando essa chave fecha, quer dizer que tem água. Se tem água, então aqui vai ser 1. O sinal então vai ser, quando tiver 5 volts, vai ser 1. E quando tiver 0 volts, vai ser nível lógico 0. E aí com isso a gente consegue, com diferentes montagens, ter o mesmo sinal de quando tem água e quando não tem. Ó, então, como que o supervisório funciona basicamente? Aqui a gente tem o painel de conexão. Aqui é onde a gente vai escolher a porta com que a gente vai querer conectar. E aí a gente clica em conectar. Quando tiver conectado, fica aparecendo essa mensagem aqui, é desconectar em verde. Aqui ó, a gente tem que escolher o modo de operação. Mas quando começar a conectar, ele já vai começar a fazer o gráfico. O gráfico aqui, a gente tem a temperatura nesse eixo. E aí aqui no outro eixo aqui a gente tem o volume de água em azul, né? Tanto é que são duas escalas diferentes. A gente pode ver aqui no começo ele fica variando um pouco, mas é menos 2 gramas, menos 2 ml, mais ou menos, né? E aí quando a gente vai ver aí no vídeo que quando ele começar a encher, isso daqui vai subir e a temperatura aqui ela permanece em uma média constante. A gente fez esse gráfico aqui de temperatura e de volume com média móvel. É, então é isso. Aqui na parte do modo de operação, a gente pode escolher a opção automático ou manual. Quando ele tá desligado, aqui fica assim, liga em branco. Aí a gente escolhe e clica no botão. Quando a gente clica nesse botão aqui, fica a opção automático ou manual, dependendo do que a gente escolhe. E aí, com isso a gente consegue olhar aqui no modo 2.0. É, se o modo é automático, o modo vai ser 2. Se o modo é manual, o modo vai ser 1. Então é isso. E aí aqui no estado aqui a gente vai ver o que o Kaique vai explicar como que vai funcionar. Porque é, no modo automático o programa funciona com base nos estados, né? E aí a gente vai poder ver o estado que está aqui nesse lugar. E aí assim, ó, quando está no modo manual, a gente pode aqui ligar o mixer por aqui, ligar ou desligar a parte da solenoide aqui na entrada, né? Ligar ou desligar e abrir ou fechar a válvula que é aqui. E aí a gente pode aumentar aqui proporcionalmente a potência na resistência, né? E a potência na bomba. É, aqui vai de 0 a 100, né? De 0 a 100. E aqui é o valor que a gente recebe do controlador, que seria o PWM. Aqui ele começa em 51 e vai até 255. Aqui ele começa em 127 e vai até 255. É, e aí é isso. Então, aí aqui é a parte do tempo que fica no loop do nosso controlador. Ele retorna esse valor aquizinho pra gente. É, e aqui também é a parte que a gente recebe do nosso controlador, todos esses valores. O que acontece? Quando estiver funcionando o modo automático, o nosso controlador vai mandar pra gente valores do, do PID, né? Aqui seria o erro, porque como a gente tem dois PIDs, tanto do aquecedor quanto da bomba, aqui a gente vai ter o erro da parte do aquecedor, a parte de atuação do integral, da parte integral, né? E a parte proporcional da parte
parte proporcional. E aí aqui é a soma dos dois. Isso daqui tanto para o aquecedor quanto para o resfriador. É, já aqui a gente define os set points, né? Eles têm que ficar entre esses valores aqui, 15 e 60. A gente não pode colocar valores diferentes. E aqui é entre 100 ml e 500. Aqui já deixou automático aqui esses ganhos aqui que a gente define para o nosso PID, né? Tanto do aquecedor quanto para o resfriador, mas a gente pode alterar isso também. E quando a gente clica em definir, ele envia os valores para o nosso controlador. E aqui, ó, o nosso controlador recebe esses valores e devolve para a gente. E aí é isso. E aí aqui na nossa planta, né, ele fica mandando as informações. Aqui vai ser a potência da bomba, né? E aqui vai ser a potência da resistência. E aqui as chaves de níveis, né? E aí é isso. E aí aqui a gente tem a opção de esconder os valores do controlador. Quando a gente marca esse checkbox, esses valores todos aqui eles somem. Esses valores aqui eles somem. Esse zero aqui some. Esse 1 aqui some. E é basicamente isso. Beleza, eu vou explicar o modo automático. O modo automático a gente utilizou ele com a variável 2, que a variável 0 é ele stand-by, ele espera, a variável 1 é o manual e 2 é o automático. Aqui a máquina de estados, como funciona o modo automático. No estado 0, todas as saídas são desligadas, em que ele espera que o nível alto, que é a variável acima 2, seja de 1. Se ela for 0, ela vai entrar para o estado 1. Se ela já for 1, quer dizer que o tanque já está cheio e vai para o estado 2. Tanto ele vazio, que é diferente de 1, ele vai para o estado E1, onde ele vai esperar que nos previsórios seja colocado os valores do set point, tanto de temperatura quanto de massa, pois no estado 0 eles começam zerados. Então, inserindo os valores do set point, ele ativa o solenoide, que é a válvula de entrada, e começa a dosar água no tanque. Quando ele atingir o nível alto, ele vai para o estado 2, que é o mesmo estágio que se o tanque já estivesse cheio. Então, o tanque estando cheio, ele vai, se você já tiver colocado 7 points, ele vai para o estado 3. No estado 3 é onde é feito o controle de temperatura e também, ao mesmo tempo que é feito o controle de temperatura, o mixer varia entre ligado e desligado por 45 segundos. Então ele agita a água por 45 segundos, depois desliga, depois volta a agitar. Então aqui é feito o controle PID, que logo após eu vou explicar como é. E depois que feito o controle da temperatura, em que chega no set point, ele vem para o estado 4. Como a gente sabe que pode ser transitado já segundo o set point? Se ele estiver entre mais ou menos 0,5 ao redor do set point, se a temperatura estiver ao redor do set point em mais ou menos 0,5 graus, durante 10 segundos, aí entra para o estado 4. No estado 4, a válvula de drenagem é aberta e em que o sensor de massa é lido e ele vai, como vai drenando a água no copo, vai aumentando a massa até chegar ao set point. Quando chegar, ele desliga a válvula e volta para o estado 0, desligando os set points. Como é feito o controle? Então, aqui é o diagrama de como é feito o set point. O set point a gente coloca ele, que é o set point de temperatura. Então a gente tem dois controladores, o PID da resistência e o PID da bomba. Aqui a gente tem o gráfico. Então, se o set point for maior do que a temperatura ambiente, então quem vai atuar majoritariamente é a resistência. Então ele vai começar a ligar de acordo com o PID, com o KP e KI que a gente deu, porque na verdade nem é PID, porque a gente não utiliza a parte derivativa, pois não é necessário pela sincronização do modelo interno que a gente utilizou. Então ele começa a aquecer a temperatura, então a temperatura começa a aumentar, até que, como a gente usou KP e KI bem altos, ele proporciona, ele ultrapassa o valor para ser mais rápido. Então, quando ele passa o valor, é zerado o erro da resistência e a parte integral. E aí faz com que comece a atuar a bomba, porque já passou o set point, então quer dizer que a temperatura ambiente é maior do que o set point, então é necessário que esfrie. E aí a bomba vai atuar um pouco até que fique variando, e quando ele estiver, como a gente falou, entre 0,5 graus a temperatura ao redor do set point, vai ser dado que foi feito o controle da temperatura.
A mesma coisa ao contrário, quando a gente dá o set point, e o set point é menor do que a temperatura ambiente. Aí quem atua é a bomba, mas quando ela for resfriando e resfriar demais, em que a temperatura seja menor que o set point, quem vai voltar a atuar é a resistência, zerando os erros e a parte integral da bomba. Então, toda vez que é cruzado o zero pelo erro, o erro e a parte integral são zerados. Assim a gente consegue fazer com que a bomba e a resistência não atuem ao mesmo tempo. Então, e também aqui, para a resistência, o set point é somado, enquanto o valor de temperatura é subtraído para fazer o controle. Já para a bomba, o set point é subtraído enquanto a temperatura é somada, pois a bomba e a resistência atuam no sentido contrário, sobre a temperatura. E é isso o controle. Aqui conectei, então. Aí você fala dos sensores de nível, já estão. As chaves de nível já estão com água ali, né? Então a gente pode ver aqui do lado. Aí eu vou colocar no modo automático e vou definir o set point. A temperatura está 35. Eu vou colocar 40 aqui. 40 não, vou colocar 45. 45 e 200 ml de água. E aqui os ganhos já estão definidos que a gente ajustou. A resistência começa com a potência no máximo, né? A gente pode olhar aqui embaixo, o erro, a parte de ação integrativa e proporcional. Né? E aí, como o aquecedor está funcionando, o resfriador não está funcionando. Se passar do set point, ele reduz o resfriador que vai atuar. A gente pode ver aqui o mixer está ativado por 45 segundos e logo ele vai desligar. Ele vai passar do set point. E agora desligou, agora vai ativar o set point da bomba. Ativou a bomba, só que como a bomba está com um ganho menor, né? Porque os sistemas são diferentes, a gente pode ver que a atuação dela é menor que da resistência. Aí a temperatura agora está 46 graus e meio mais ou menos. Está baixando para 46,20. O mixer está ligando. A resistência está ativando novamente, só que agora com uma atuação mais baixa. Agora está subindo a temperatura. Vai bater 45 já. Ela estabiliza porque o mixer não está constantemente ligado. Agora está oscilando bem.
Agora a bomba ativou. Tá vendo? Está oscilando bem porque a temperatura é alta. Ele está já gelando novamente. Estou baixando agora abaixo de 45. Baixou e vai, agora quase dosou. A temperatura agora está estabilizando. Está começando a subir. Aí começou a dosar agora porque ficou mais de 10 segundos. 200 ml. 199,3 ml. Basicamente isso. Deixa eu